Muito bom dia a todos. Nós somos a equipe 2, composta por mim, Luigi, pelo Luan, pelo Alan, pelo Matheus, pelo Nicolas e pela Natália. E iremos apresentar alguns tópicos para vocês. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e o surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música e etc. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana da Arte Moderna de 1922. Com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacavam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas e entre outros. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público, a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, como é o caso do futurismo italiano. Vanguardas artísticas europeias. Expressionismo. Surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, o expressionismo foi um movimento artístico que teve origem do grupo Die Brücke. Possuía um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente para enfatizar as malezas e os problemas do ser humano. Fauvismo. O fauvismo foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente sem compromisso com as cores reais. Cubismo. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Na primeira, as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis. No sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas. Futurismo. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla. Dadaísmo. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e irracionalidade. Surrealismo. Surrealismo foi pautado no subconsciente. Esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantasmática e onírica. O pré-modernismo. O pré-modernismo nasceu em 1900 e 1922, foi marcado principalmente pelas misturas de tendências, visões e estilos, com as consequências há uma dificuldade em apresentá-lo como uma escala literária em si de forma didática. A produção literária das duas primeiras décadas do século XX no Brasil foi marcada pela tendência culturais do século XV e dos desejos de renovações que comunária da Semana da Arte Moderna de 1922. Nesse período, 4 grupos distintos de autores estavam produzindo: os parnasianos, os simbolistas, os realistas e os intérpretes. No Brasil, em maior ou menor grau, os escritores do pré-modernismo marcaram nas suas obras as contradições da época que viveram. O contexto de produção desses autores foi marcado pelo Belle Époque, pelo início do neocolonialismo e pela Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918. Além disso, diversas vanguardas europeias consolidavam-se, entre elas
o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e já no Brasil a política de café com leite, as ascensões de São Paulo como o centro econômico do país e a surto urbana marcando a época, estreitando esse processo modernismo nacional do não escondido e satisfação popular e as crescentes desigualdade e necessário período que ocorre a Guerra dos Canudos de 1896 e 1960. Características do pré-modernismo. As escalas de estilos. Como já citado no pré-modernismo, foi marcado por escritores realistas, pernicianos, simbolistas e intérpretes no Brasil. Denúncia social. O Brasil passava por um processo de modernismo, mais desigualdade e insatisfação populares inflavam-se. Nesse contexto, as indiferenças sociais e o preconceito eram temas recorrentes na literatura da época. A caráter regional. A principal representante foi Euclides da Cunha, mas outros autores preocupavam-se em deixar explicitamente marcado os locais em que as histórias ocorriam e se utilizavam de seus traços físicos e humanos. Embate entre a ficção e a realidade. Devido aos embates políticos, econômicos e sociais do Brasil, há uma busca em exames-los a partir da literatura e por isso diversas obras conversam diretamente com seus contextos real no produção. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. Criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Metade das obras de Monteiro Lobato é formada de literatura infantil. Destaca-se pelo caráter nacionalista e social. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela literatura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Fez o curso secundário em Taubaté. Com 13 anos foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a Faculdade de Direito. Registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, resolve mudar de nome, pois queria usar uma bengala, que era de seu pai, que havia falecido. A bengala tinha as iniciais JBML, gravadas no topo do castão. Então mudou de nome e passou a se chamar José Bento. Assim, as suas iniciais ficavam iguais às do pai. As principais obras de Monteiro Lobato foram a Urupês, que é de 1918, O Saci, de 1921, Narizinho Arrebitado, 1921, Fábulas, 1922, Marquês de Rabicó, 1922, As Aventuras de Hans Staden, 1927, Peter Pan, 1930, Reinações de Narizinho, 1931, Caçadas do Pedrinho, 1933, Emília no País da Gramática, 1934, Geografia da Dona Benta, 1935, Dom Quixote das Crianças, 1936, História da Tia Anastácia, 1937, O Poço do Visconde, 1937 e O Pica-Pau Amarelo, 1939. O modernismo foi um movimento artístico e literário que surge em muitos países no final do século XX. Ele nasce no período denominado Entre Guerras. A primeira fase do movimento modernista no Brasil ocorreu de 1922 até 1930, tendo início logo após a Semana da Arte Moderna. O modernismo traz propostas inovadoras para a arte e para a sociedade em geral, como reconstruir a cultura brasileira sob bases nacionais, revisar de forma crítica o passado histórico e as tradições, eliminar a ideia fixa de colonizados apegados aos valores estrangeiros. Ainda que existem características das vanguardas europeias, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira,
Por esse motivo, a primeira fase modernista priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto, na cultura e na identidade do Brasil. As principais características da primeira geração modernista são nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, e o uso de versos livres e brancos. José Oswaldo de Souza de Andrade foi um dos promotores da Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922 na cidade de São Paulo, tornando-se um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Ficou conhecido pelo seu temperamento irreverente e combativo, sendo o mais inovador dentre eles. Colaborou na revista Contemporânea. De 1926 a 1929, foi casado com Tarsília do Amaral e de 1930 a 1935 foi marido de Pagu. José Oswaldo de Souza de Andrade foi um poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Era filho único de José Oswaldo Nogueira de Andrade e de Inês Henriqueta Inglês de Souza de Andrade. Obras de Oswald de Andrade. Algumas de suas obras são Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, Manifesto Pau-Brasil, Poesias, Estrela de Absinto, Primeiro Caderno de Poesia, Manifesto Antropófago, Serafim Pontes Grande, O Homem e o Cavalo, O Rei da Vela, A Morta, Marco Césio I, A Revolução Melancólica, A Acárdia e a Inconfidência, Ponta de Lança, Marco Césio II, Chão, A Crise da Filosofia Messiânica, O Rei Floquinhos, Um Homem Sem Profissão, A Marcha das Utopias, Poesias Reunidas e Telefonemas Crônicas.